Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd de Serviço e hoje vamos falar de mangá na prisão da editora Sendai. Esta é a terceira publicação da editora. Infelizmente, com muita pena minha, não pudemos analisar os outros dois volumes, mas só hoje, coisas boas, finalmente temos aqui uma obra magnífica na prisão de Kazuichi Hanawa, que usou a sua própria experiência de ter sido preso em 1994 por posse ilegal de armas e criou esta obra. No início do livro temos uma entrevista com ele e no fim temos uma análise do crítico Kure Tomofusa. E isto aqui é um conjunto de várias histórias, de vários contos passados na mesma prisão com um determinado grupo de presos, de reclusos. Cada conto foca-se numa coisa diferente. Ou no vício deles por fumar, ou naquilo que os levou a estar presos e quais é que são as perspectivas, ou o que eles mais desejam quando saírem da prisão, quando cumprirem a pena, os dias de trabalho na fábrica de artesanato, o dia-a-dia deles, e é uma obra muito extensa e muito detalhada de como realmente eles são metódicos nas prisões japonesas, como eles seguem regras e são extremamente educados. Isto é quase um documentário da vida na prisão, extremamente bem ilustrado. Confesso que eu ainda estou pouco e pouco a sair da liberdade da quarentena. Quarentena é essa que durou 2 anos e eu segui à risca, então eu próprio senti um pouco do que é ser recluso entre 4 paredes, claro, com outras condições, mas senti aqui um apego um pouco maior, talvez por isso. E eu até gostaria de ter lido esta obra no pico da quarentena, em que estava tudo fechado, em que estava tudo recluso em casa. Eu acho que iria identificar-me ainda mais com esta obra. A obra, pelo facto de ser por pequenos episódios e pequenos contos que não estão ligados necessariamente entre si, permite-me ler por partes. 1/3 do livro eu li numa viagem de comboio, a outra parte li em casa e terminei o livro na hora de almoço no trabalho. Portanto é um livro que dá para levar comigo e ler de X em X tempo sem perder o fio à meada. É muito, muito descritivo de como eles arrumavam as coisas, de como eles seguiam o protocolo e que protocolo era esse, as roupas, as comidas. E uma coisa muito interessante é que a descrição das comidas, apesar de eu muitas coisas não saber o nome, e isto tem um glossário depois no fim que nós podemos consultar para saber o que é que cada coisa significa, porque eles usam os nomes originais das comidas. As comidas, apesar de estar desenhada e de ser a preto e branco, deu-me uma vontade tão grande de provar e tinha tudo tão bom aspecto, apesar de ser um desenho que nem é assim tão detalhado quanto isso. Não consigo explicar porquê, mas fiquei com fome sempre que falavam de comida. E senti um pouco aquilo que os reclusos sentem, numa menor escala, quando estão presos e só desejam coisas boas para comer e estão privados disso. A personalidade dos reclusos é muito semelhante, não achei muita diferença daquele grupo de 5 ou 6 reclusos que vivem na mesma cela, não achei muita diferença entre eles. De qualquer forma, cada um deles tem as suas manias e é muito interessante ver como é que cada um reage a várias situações. Isto está para mangá como um documentário está para o cinema. Super, super interessante. Mais uma vez reforço a ilustração que é lindíssima e fez-me sentir uma pequena parcela daquilo que os reclusos sentem e isso é magnífico e é muito difícil de conseguir. O que é outra coisa também muito interessante é o facto de os prisioneiros entrarem em quase paranoia, em stress, em pânico quando não cumprem as regras e têm aquela obsessão de cumprir à risca as regras e falham. Isso é uma coisa que é difícil se calhar de nós compreendermos, mas temos que nos pôr no ponto de vista deles, da tradição deles e das regras da sociedade deles, como eles foram educados, que são muito diferentes de nós e temos que perceber que às vezes estas regras extremas e o facto de eles não as conseguirem cumprir todas os levava quase à loucura. Isso é muito, muito interessante. Pessoal, mais que recomendado, isto é uma pequena janela para uma outra sociedade completamente diferente da nossa e não é só os pontos turísticos, mas sim algo que está muito fora do holofote da cultura japonesa, que é as prisões e a vida dos reclusos. Super, super interessante, principalmente agora que há pouco e pouco estamos a sair da pandemia, que nós próprios ficámos reclusos em casa. Obrigatório, a Sendai fez aqui um excelente trabalho, a publicação é bastante interessante e cheia de extras. Fiquei muito curioso para ler as outras 2 obras que eles publicaram até agora. Pessoal, mais que recomendado. Isto, além de ser uma obra que nos entretém, é uma autêntica aula de história na cultura japonesa e, mais especificamente, na vida das prisões. Pessoal, por hoje é tudo. Gostava de saber a vossa opinião, se já leram, se não leram, o que é que acharam. Subscrevam-nos nas redes sociais, sigam aqui o canal, carreguem no sininho para não perder as nossas lives.
obrigado pelo vosso apoio. Por hoje é tudo, bons jogos, bons filmes, boas leituras, até à próxima.